Bom, pessoal, hoje é um dia histórico. Inicia-se as negociações do fundo KISO 11, que é gerido pela Quilima. Este fundo, ele replica a estratégia do Suno 30. O Suno 30 é um índice que nasceu com o intuito de melhor refletir a variação dos fundos imobiliários. O crescimento da indústria de fundos imobiliários nos últimos anos foi impressionante. Eu me lembro que em 2016 eram 80 mil investidores e hoje são mais de 1 milhão. Um crescimento de 15 vezes aí em 4 anos. Acho que poucas coisas no mundo cresceram pouquíssimas. 15 vezes aí ao longo desse tempo. E para ajudar a melhorar a indústria, a gente criou esse índice. Este índice passa a ser fornecido para a Quilima, que é a gestora a qual o Levi é sócio, e a Quilima criou um fundo imobiliário que replica esse índice. Um modelo que já existe, né, Levi? Assim, a gente pode falar do BOVA11, que replica o índice Bovespa, o IVVB11, que replica o SP500, e o KISO 11, que replica o índice Suno 30. As pessoas perguntam qual que é a atuação da Suno neste produto. A gente nada mais é do que um fornecedor da tecnologia para o cálculo do índice, e vocês, na Quilima, estão autorizados a utilizar esse índice para replicar. É uma propriedade da Suno, o índice, né, uma propriedade intelectual, bem como o SP500 é da Standard & Poor's, o Suno 30 é da Suno, e a gente tem um contrato aqui de cessão dos direitos para o KISO 11, que é o fundo que inaugura hoje e que a Quilima é a gestora. Certo, Levi? Certo, e tem duas grandes diferenças. A primeira, obviamente, é a construção do índice. É um índice verdadeiramente diferenciado, ele tem uma transparência, ele tem uma representatividade muito maior do que os índices que você encontra em mercado. E ele tende a se comportar melhor em momentos de maior volatilidade para cima ou para baixo. Uhum. Então, ao longo do tempo, a tendência é que esse índice ele se comporte melhor do que os outros índices de mercado. E aí entra uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte: a vantagem do nosso fundo imobiliário, diferente do ETF, é que você, no nosso caso, no caso do KISO 11, nós fazemos o que eu chamo de gestão ativa de uma carteira passiva. Uhum. O fundo, e que ninguém se engane, acompanha o índice Suno 30 FII, ponto. Só que há diversas maneiras de você fazer isso e tirar proveito das oportunidades de mercado. Imagina aquela carteira de um fundo que existe dentro do índice, consequentemente do KISO 11, que traz uma nova emissão a mercado com desconto enorme para o mercado secundário. Você pode sim e deve tirar proveito dessa arbitragem. Hoje você tem BTC, tem o aluguel de cotas de ações, de cotas de fundos imobiliários. O fundo ele é doador universal dessas cotas, consequentemente ele gera ganhos adicionais e obviamente ele tem um ativismo que procura destravar ganhos nos fundos investidos. Então, com tudo isso, esse começo de trabalho já trouxe um resultado para o fundo, que é possível ver no relatório que acabou de ser divulgado essa semana, o relatório gerencial do KISO 11, em que o índice se comportou melhor do que o IFIX e o próprio fundo se comportou melhor do que o índice. E só se comportou melhor do que o índice porque ele pegou o que havia de melhor do índice e ainda somou essa gestão ativa que a Quilima podia fazer e pôde fazer ao longo desses primeiros 3 meses. Certo. E para quem você acha que se destina esse fundo? Em primeiro lugar, investidor pessoa física. Hoje está muito difícil você definir que tipo de setor ou subclasse investir. E muitos investidores procuram o quê? Pulverizar a sua carteira. Não há melhor maneira de você pulverizar essa carteira do que colocar nos 30 maiores e mais resilientes fundos do mercado, com uma gestão ativa. 2, por incrível que pareça, institucionais.
institucionais que precisam e querem estar investido em fundos imobiliários no momento de CDI muito baixo. E nós temos como investidores fundos de fundos imobiliários e fundos 555 que compraram esses fundos ou compraram o KIS 11 como caixa. Muitas vezes você também tem isso para os fundos que precisam ter um mínimo de alocação em fundos imobiliários ou em fundos em geral e utilizam o nosso fundo como um caixa que vai render muito mais do que 1,5% ou 2% que o CDI paga, sabendo que a carteira dele tem a capacidade de gerar um ganho hoje acima de 6% para a pessoa física líquido, para o institucional não é líquido, mas de qualquer maneira muito acima do CDI. E este fundo, ele replica um índice, isso se chama uma estratégia passiva, que ganha atração no mundo todo. O número de ETFs hoje no mundo, eu li que superou o número de empresas listadas nos Estados Unidos. E é uma indústria, vamos dizer assim, jovem no Brasil. O percentual de recursos alocados em estratégias passivas, ele é mínimo do Brasil e em fundos imobiliários talvez menos ainda. Verdade. Então é uma inovação que a gente traz de fora e traz para o Brasil, para essa indústria que cresce muito, certo, Levi? Mais do que certo, e aí você tem os grandes nomes, BlackRock, que é o grande gestor de fundos passivos lá fora, você tem a Vanguard, com um grande nome que era do Bogle, que foi um dos criadores da filosofia por trás, e eu gosto sempre de contar uma história, não é uma daquelas lendas urbanas. Warren Buffett, o considerado o maior investidor do século XX, já deixou muito claro que o dia que ele parar de operar, o dia que ele parar de comprar e vender empresas, o dinheiro dele, o dinheiro que vai para a família, estará todo em fundos passivos. É isso aí. Muito obrigado, Levi. Parabéns pelo trabalho. Parabéns para nós. E se você quiser conhecer mais o KIS 11, tem uma página muito bem feita, um relatório. Parabéns, o relatório está muito bom também. Obrigado. Muito transparente, conta história, eu acho que é legal contar a história também por trás. Perfeito. Então a gente vai botar aqui o link na descrição para a página oficial do KIS 11, que é a gestora do Levi. Se você é um investidor, é importante esclarecer, você é um cliente da Quilima, a Suno ela é só fornecedora, a gente dá total transparência de como é calculado o índice e nós não somos os gestores do fundo, quem é o gestor é o Levi. Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, o Levi está sempre à disposição aqui para interagir com os clientes dele, os clientes do KIS 11, certo, Levi? É isso mesmo. Beleza, obrigado. Foi um prazer enorme aqui estar aqui na B3. Primeira vez que eu aperto aqui o botão. Você também? Somos dois, isso. Primeira vez, mas é a primeira vez de muitas. De muitas. Vai ter mais novidades em breve.